Revelado. A incrível vingança dessa avó após ser traída e escolhida para se transfmr. Dona Maria sempre foi uma mulher de força inabalável. Aos 65 anos, com as mãos calejadas de tanto trabalhar, cada ponto que cruzava suas roupas contava uma história de lutas e superações. Na periferia de São Paulo, ela era mais que uma costureira, era um pilar da comunidade, onde sua pequena barraca de feira fervilhava com risadas e memórias. Aqueles que passavam por ali não viam apenas um comércio, mas um espaço onde a vida acontecia, onde as lágrimas eram secadas com sorrisos e cada costura era uma manifestação do amor que sentia por seus netos, após a trágica perda de seu filho. Um dia ensolarado, enquanto ajustava uma peça de roupa para um cliente importante de um projeto social que mudava vidas, Dona Maria fez uma descoberta inesperada. As agulhas pararam por um instante enquanto ela escutava algumas conversas ao redor e, sem querer, ouviu um plano maquiavélico de desvio de recursos destinados à comunidade. O coração dela disparou. Não era apenas dinheiro, eram sonhos, oportunidades, dignidade arrancadas de pessoas que precisavam. E a amiga que ela considerava quase uma filha estava ali, sorrindo, cúmplice daquela traição. Indignação queimava dentro dela. O que fazer, agora que sabia da verdade? Calar-se significava participar desse crime. Mas a raiva viu-se transformada, rapidamente, em determinação. Dona Maria decidiu que não ficaria parada. Ela usaria sua astúcia e seu conhecimento do olhar do povo para se infiltrar nesse projeto e descobrir a profundidade daquela corrupção. Ali, envolta em suas tiradas de costura, planejaria como trazer à tona esse escândalo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias se transformaram em uma verdadeira maratona de estratégia e cautela. A tensão crescerá à medida que Dona Maria coletava informações, sempre com um sorriso no rosto e um olhar perspicaz. Mas o que a deixava acordada à noite era o medo de que seus netos, inocentes, pudessem ser arrastados para essa rede de corrupção que envolvia até aqueles que ela confiava. Foi então que um jovem ativista do bairro, com olhos brilhantes de esperança, se ofereceu para ajudar. Uma pequena chama de esperança acendeu-se em seu peito cansado. Mas, a cada passo que davam, se tornava mais claro que a traição estava mais perto do que jamais imaginou. E quando ela quase segurou a verdade nas mãos, um golpe inesperado a atingiu. Amigos se revelaram traidores, e a segurança de sua família estava em jogo. Naquele momento crucial, enquanto se preparava para expor tudo em uma reunião decisiva, seu coração acelerou. A pergunta ecoava na mente de Dona Maria: conseguiria transformar a dor e a indignação em coragem? A história de sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas o que ainda estava por vir poderia ser mais devastador do que ela poderia imaginar. A luta pela justiça se tornaria a luta pela própria sobrevivência dela e de seus netos. E agora, a decisão estava em suas mãos. Com o sol se pondo atrás das casas coloridas da favela, Dona Maria sentia o peso do mundo em seus ombros. O ar estava carregado de uma mistura de expectativa e temor. Ela sabia que a reunião da comunidade estava prestes a começar, e cada segundo que passava parecia um eco de seus medos mais profundos. Seria uma armadilha? Poderia alguém descobrir sua intenção? Sentada em uma cadeira de plástico desgastada, cercada por rostos familiares, ela sentiu o coração bater mais rápido. As risadas que outrora preenchiam seu espaço agora se misturavam com uma tensão palpável. Enquanto olhava para os vizinhos, as memórias da vida em comunidade surgiram como um filme em sua mente. Ela se lembrou das noites em que cozinhava para todos, das festas de aniversário improvisadas e do abraço acolhedor de quem a chamava de mãe. Mas agora havia uma sombra de desconfiança pairando no ar, e isso incomodava. Quando o ativista chegou, ele sorriu para Dona Maria. Um sorriso genuíno, repleto de esperança. Estamos juntos nessa, ele sussurrou, como se conseguisse perceber seu nervosismo. Aquela frase trouxe um pouco de conforto. Jogando os ombros para trás, ela se lembrou do motivo pelo qual estava ali. Eram seus netos, era a dignidade de sua comunidade, era a verdade que não podia ficar silenciada. A reunião começou, e as vozes se uniram em um coro de desabafos e ideias. Ao mesmo tempo, uma onda de ansiedade inundava Dona Maria.
A presença da mulher que a traiu estava ali, disfarçada de preocupação e solidariedade, mas seu olhar revelava uma frieza que fazia o estômago de Dona Maria revirar. Como alguém que sempre esteve ao seu lado pôde cair tão baixo? Quando a discussão mudou para os desvios de recursos, Dona Maria sentiu que o momento decisivo havia chegado. Precisamos investigar mais a fundo. Ela gritou, superando o ruído dos murmúrios. Essa corrupção não pode continuar. Não podemos deixar que nossos sonhos sejam destruídos. O silêncio se espalhou pela sala, e todos os olhos se voltaram para ela. O que aconteceria a seguir poderia ser um divisor de águas. Mas a mulher traidora, agora com um semblante sereno, levantou-se e enfrentou Dona Maria. E o que você sugere que façamos, Dona Maria? Você sozinha contra todos? Suas palavras cortaram como uma faca. Ali estava o desafio, a dúvida que poderia abalar o espírito de qualquer um. Todos os sorrisos e abraços da comunidade que tinham significado até então pareciam evaporar, como uma névoa. O que já era difícil agora parecia impossível. Dona Maria não se intimida facilmente. Com um olhar fixo e uma voz firme, ela respondeu: sozinha, sou apenas uma costureira, mas juntos somos uma fortaleza. A verdade sempre encontrará um caminho para brilhar. Aquelas palavras reverberaram pela sala, e o murmúrio começou a crescer. Mas antes que pudessem avançar, uma pessoa estremeceu ao fundo. Um velho conhecido de suas lutas. Se você está disposta a lutar, então estou com você, ele disse, despertando uma onda de apoio entre os presentes. Os olhares se tornaram mais calorosos e solidários, como se aquele fosse o início de um renascimento coletivo. O ambiente pulsava em vibrações positivas, mas Dona Maria sabia que a batalha apenas começava. A traição estava enraizada e a luta pela verdade seria dura. Ela precisava elaborar um plano, que não só desmascarasse a corrupção, mas que também protegesse sua família e os que amava. Encarando a mulher traidora, ela fez uma promessa silenciosa. A coragem que ardia dentro dela não se apagaria tão facilmente. O que viria a seguir seria uma transformação, não apenas de sua vida, mas de toda a comunidade. E enquanto a reunião se desenrolava, uma ideia ousada começou a tomar forma em sua mente. Dona Maria sabia que, para chegar ao fundo dessa corrupção, estratégias inteligentes eram essenciais. Poderia alguém ali dentro ser um aliado ou um informante? E se fosse hora de jogar um jogo muito mais perigoso do que havia imaginado? Ela respirou fundo, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Momento decisivo estava se aproximando, e a verdadeira batalha por justiça estava prestes a começar. Mas a pergunta que prendia sua atenção era: será que suas ações seriam suficientes para expor a traição antes que o tempo se esgotasse? A história, que prometia ser uma vingança, poderia se transformar em um caminho perigoso. O jogo tinha apenas começado. A sala estava iluminada por um foco de luz que parecia se concentrar apenas em Dona Maria. Os rostos à sua volta estavam sedentos por liderança, e, mesmo em meio ao silêncio tenso, a mulher traidora ainda piscava com desdém. O coração de Dona Maria pulsava, e sua voz ecoou firme: precisamos criar uma rede de apoio. Vamos nos organizar, por meio de comitês, de vigilância. As palavras dela foram como uma onda, atraindo olhares e murmúrios. Cada manto de desconfiança, cada olhar cético, começava a derreter com a força das ideias. Um jovem chamado Lucas, que sempre a admirara, levantou-se. Um comitê de ética. Se pudermos documentar tudo, podemos formalizar uma denúncia e pressionar as autoridades. A empolgação crescia, como se o ar estivesse carregado de energia. Mas a mulher traidora não estava disposta a se deixar abater. E se isso fracassar? E se não tivermos apoio de fora? Você realmente acha que alguém vai se importar com nossa miséria? Ela riu, um som sem entusiasmo, que cortava os sonhos de justiça no ar. Dona Maria, no entanto, não se deixaria abalar por aquela risada venenosa. Era preciso ir além. E se, ao invés de temer o fracasso, usássemos isso como combustível para lutar? Nossos filhos merecem um futuro melhor, e eu não vou desistir. Cada palavra dela trazia um calor intenso, inflamando a esperança nos corações presentes. Pela primeira vez naquela noite, um aplauso surgiu, tímido no começo, mas crescendo com fervor e uma nova determinação. Com o ânimo da comunidade em alta, Dona Maria pediu a todos que se reunissem em pequenos grupos. Os planos começaram a surgir. Um grupo investigaria as contas públicas, outro entraria em contato com jornalistas que poderiam expor a verdade e um terceiro ligaria para ONGs. As ideias voavam na sala, como pássaros livres. Enquanto isso, Dona Maria observava a mulher traidora. Ela sentia a raiva se misturando à tristeza, uma combinação amarga. Como você pôde, Maria?
Ela sussurrou para si mesma, com lágrimas nos olhos. Mas as lágrimas não podiam ser uma fraqueza. Elas eram o combustível de sua luta. Mais tarde, quando a reunião terminou e os grupos se dispersaram, Dona Maria ficou sentada. O peso do que estava por vir a esmagava. Precisava agir com cautela. Cada passo adiante poderia significar o sucesso ou a ruína. O caminho para a verdade não seria fácil, e a traição ainda espreitava nas sombras. Com seus pensamentos à flor da pele, ela decidiu visitar a líder comunitária de uma favela vizinha, uma mulher forte e respeitada. Se alguém poderia ajudá-la a unir forças, era ela. Mas ao mesmo tempo, Dona Maria sabia que isso requereria coragem, para enfrentar não apenas a mulher traidora, mas também seus próprios medos. Antes de sair de casa, ela se olhou no espelho. O reflexo era de uma mulher transformada, com determinação reluzindo em seus olhos. Havia um novo propósito ali, que não poderia ser apagado. Essa luta não é apenas minha, mas de todos nós, pensou. O que estava prestes a fazer exigiria coração e inteligência. Afinal, quem poderia confiar em quem? As alianças se formariam e se desfaziam com a mesma velocidade que o céu escurecia ao entardecer. E enquanto Dona Maria se preparava para dar cada novo passo rumo ao combate à corrupção, uma mensagem inesperada chegou a seu celular. Uma informação que poderia mudar tudo estava prestes a ser revelada. Seria o momento de agir? O aparelho vibrou, interrompendo os pensamentos tumultuados de Dona Maria. Ela pegou o celular e viu a mensagem piscando na tela, enviando um frio na espinha. É hora de saber a verdade. Encontre-me na praça, às 21 horas. Raquel. As palavras eram curtas, mas pesadas. Raquel, a mulher respeitada da favela vizinha, era conhecida por sua coragem, e Dona Maria sabia que essa reunião poderia mudar o rumo de sua luta. Naquela noite, o céu estrelado refletia agitação em seu coração. Ela sentia que cada estrela brilhava com uma promessa e um receio. Havia perigo no ar, mas a necessidade de ação superava o medo. Dona Maria arrumou rapidamente a roupa, vestindo uma blusa azul que sempre a fazia sentir-se forte. Ao se olhar no espelho, viu não apenas uma mulher em busca de justiça, mas uma mãe que sonhava com um futuro melhor para seus filhos. Ao chegar na praça, o ambiente estava tranquilo, e o som do vento balançava as folhas das árvores, como se sussurrassem segredos. Dona Maria sentou-se em um banco, suas mãos estavam trêmulas, mas sua mente estava focada. Alguns minutos depois, Raquel apareceu, avançando com confiança. Seus olhos brilhavam com determinação. Você recebeu a mensagem? Raquel perguntou, sentando-se ao lado de Dona Maria. Sim, mas o que está acontecendo? De que se trata? A voz de Dona Maria tremia levemente, entre ansiedade e um fio de esperança. Raquel olhou em volta, avaliando a segurança do local. Ouvi rumores, a mulher traidora, ela está tramando algo. Algo grandioso. E todos nós, somos parte disso, mesmo sem saber. A cada palavra, Dona Maria sentia um nó se formar no estômago. O que estava sendo planejado poderia afetar toda a comunidade que ela lutava para proteger. Precisamos nos unir e agir antes que seja tarde. Tem alguém dentro da prefeitura que nos ajuda, mas precisamos confirmar suas informações. Raquel exclamou. Dona Maria sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Era isso que ela buscava. Uma rede de apoio, uma luta unida. Eu estou pronta. O que você precisa que eu faça? A determinação em sua voz era uma declaração. Ela não estava mais sozinha, era parte de algo maior. Raquel sorriu. Precisamos coletar provas. Temos uma reunião marcada amanhã com algumas pessoas de confiança no centro. Se conseguirmos as informações e organizarmos as denúncias, elas podem fazer a diferença. Enquanto discutiam as estratégias, a luz da praça parecia se intensificar, refletindo a força que estava se formando entre elas. A amizade e a confiança pareciam preencher o espaço. Mas, assim como a esperança parecia reinar, uma sombra se aproximou. Do outro lado da praça, a mulher traidora observava, uma expressão astuta em seu rosto. Dona Maria reconheceu imediatamente, e seu coração disparou. A cautela de Raquel era válida. Ela pode nos observar. Precisamos ser discretas, sussurrou Dona Maria. E o que se ela descobrir? Raquel questionou, preocupada. O que fazemos então? Se ela é uma traidora, temos que agir antes que ela nos traia novamente. O fogo na voz de Dona Maria era inequívoco. Um confronto estava se aproximando. Nesse momento, uma nova mensagem chegou ao celular de Dona Maria. Era uma gravação anônima, e a voz que ecoava do aparelho prometia reviravoltas.
Havia informações sobre um esquema de corrupção envolvendo o governo local e, mais uma vez, o nome da mulher traidora foi mencionado. Os olhos de Dona Maria brilharam. O que quer que essa gravação revelasse, poderia ser a chave para finalmente desmascarar a traição e salvar a comunidade. Mas a dúvida martelava em seu coração. Seria esse o caminho certo para confrontar o que estava se desenrolando, ou um passo em direção à própria ruína? A noite estava longe de terminar, e a verdade se aproximava, mas o risco era igualmente grande. O momento de agir estava prestes a chegar. O coração de Dona Maria pulsava como um tambor ensandecido. A gravação que acabará de ouvir reverberava em sua mente, cada palavra puxando para um abismo de decisões. Ela e Raquel trocaram um olhar, e a conexão entre elas se solidificou naquele instante. O que estavam prestes a fazer não era apenas pela justiça, mas pela alma de toda a comunidade. Vamos escutar novamente. Precisamos entender tudo, disse Raquel, ansiosa. Esta era a oportunidade que haviam esperado. Dona Maria pressionou o play. A voz anônima soava tensa, repleta de pressentimentos. A mulher traidora está negociando terrenos. Promete riqueza, mas mente. Um novo projeto que só beneficiará alguns a custo de muitos. Cada sílaba escavava um pouco mais o medo em seu coração, revelando a extensão do jogo sujo. Precisamos reunir evidências e preparar um plano, disse Dona Maria, seus olhos faiscando. Se ela está tão confiante, suas alianças devem ser expostas. Raquel assentiu, um sorriso nervoso começando a despontar. Vamos mobilizar a comunidade. Não podemos deixar que esse esquema avance silenciosamente. As mulheres começaram a fazer um esboço de ideias, alçando vozes abafadas pela consciência coletiva. Faixas de protesto, encontros na praça, tudo parecia viável. De repente, um grito distante cortou a noite. Era um som de alarme, e Dona Maria sentiu o sangue gelar. O que foi isso? Raquel pergunta, a tensão palpável no ar. Dona Maria pôs-se de pé, percebendo que os gritos vinham da direção onde a mulher traidora havia sido avistada. Vamos ver. Elas correram, os pés batendo no chão com a urgência daquelas que sabiam que tempo não era um aliado. Ao chegar perto do tumulto, viram um grupo de jovens, cercando a mulher com raiva nas expressões. Ela havia sido pega em um ato de traição, vendendo promessas falsas de progresso. Traidora! Nos enganou! Gritou um dos adolescentes. O tom de desespero e frustração ecoava na multidão que crescia. Dona Maria se aproximou e, num impulso de coragem, ergueu a voz. Espere. Precisamos saber a verdade antes de fazer qualquer coisa. A comoção parou por um segundo, todos os olhos se voltando para ela. Ela pode ter enganado muitos, mas o que importa agora é como nós vamos reagir. Não podemos nos dividir. As palavras superaram o ruído do momento, e o povo começou a prestar atenção. Raquel ficou ao seu lado, admirando a força de Dona Maria. Vamos expor a verdade, mas precisamos agir com inteligência. Um ato impulsivo pode colocar tudo a perder. Sua voz era firme, mas seu olhar estava tenso. A mulher traidora, percebendo o cerco, tentava se defender. Vocês não entendem. O que eu faço é para o bem de todos. Mas Dona Maria sabia que era uma mentira. Quem quer saber de mentiras só sobrecarrega os sonhadores, disse uma voz na multidão. Era uma mulher mais velha, luta em seus olhos, e Dona Maria reconheceu o peso que aquelas palavras carregavam. Um lembrete da comunidade que se unia contra a opressão. Mas, ao observar a mulher traidora recuar, outra ideia surgiu à mente de Dona Maria. Se conseguirmos provas das traições dela, podemos expô-la e dar uma lição poderosa, pensou. A emoção pulsava dentro dela, e o plano começou a tomar forma. Com cada ideia fervendo, uma nova vibração começava a circular. Um novo compromisso de luta. Algo que poderia transformar aquela tristeza em esperança. O que era uma noite de desespero agora se tornava um momento de revolta, de luta por algo maior. Mas antes que pudessem avançar, a mulher traidora puxou um celular da bolsa e mandou uma mensagem. O olhar de Dona Maria se fixou nela, uma sensação de que algo muito pior estava prestes a ser desencadeado. Quem ela está chamando? Sussurrou Raquel. O que aconteceria em seguida poderia muito bem ser o ponto de virada definitivo. Estariam elas preparadas para a tempestade que se aproximava? A pressão no ar era palpável. Dona Maria e Raquel se entreolharam com uma mistura de apreensão e determinação. O celular da mulher traidora parecia brilhar com uma urgência doentia enquanto ela digitaria freneticamente, seus olhos lançando olhares nervosos em direção à multidão. Temos que fazer algo, não podemos esperar, Raquel disse, seu tom agora carregado de urgência.
Se ela chamar as autoridades, tudo pode acabar. Dona Maria respirou fundo, sentindo o peso de cada decisão se acumular sobre seus ombros. Precisamos agir rápido. Vou falar com a multidão. Se a mulher traidora chamava socorro, poderia ser a última chance de evitar que seu plano desmoronasse antes mesmo de começar. Com um gesto firme, ela se afastou de Raquel e dirigiu-se à multidão, agora imersa em um frenesi de emoções. Pessoal, calma. Sua voz soou, forte, por cima do ruído. Precisamos juntos buscar a verdade. Se formos impulsivos, podemos acabar com tudo que lutamos para construir. Os olhares se voltaram para ela, buscando clareza em meio à tempestade emocional. A mulher traidora se encolheu, percebendo que a maré poderia não estar a seu favor. Seu rosto palpitava entre o medo e a raiva. Ela está jogando com nossas esperanças. Gritou um homem, erguendo os punhos. Precisamos agir. O que ela fez não ficará impune. Dona Maria ergueu as mãos. Eu entendo a dor, e tenho um plano. Vamos coletar evidências que comprovem suas fraudes. Se mostrarmos a verdade, nem mesmo os mais poderosos poderão nos calar. A multidão começou a murmurar, lentamente substituindo a raiva pela reflexão. Raquel observava de perto, orgulhosa. Dona Maria conseguia unir a comunidade com palavras simples, mas poderosas. Olhando novamente para a mulher traidora, Dona Maria encontrou coragem em seu olhar. Agora é hora de a gente se unir. Vamos mostrar que a força do povo é maior que qualquer mentira. As palavras vibravam no ar, despertando uma onda de energia. Sim, gritou alguém próximo. Vamos pegar os documentos dela. Precisamos de provas. Sentindo a determinação coletiva, Dona Maria começou a orquestrar a movimentação. Raquel, você e os outros, busquem em casa as gravações, as notas, tudo. Vamos precisar de cada detalhe que ela possa ter deixado para trás. A multidão se dispersou rapidamente, todos com uma missão em mente. A emoção agora era de esperança, uma conexão renovada entre todos. As vozes se entrelaçavam em promessas de união e justiça. Mas enquanto isso acontecia, a mulher traidora, ainda perto, mordeu o lábio, a impotência se transformando em raiva. Com um movimento rápido, ela finalizou a mensagem no celular e pressionou o botão de enviar. Dona Maria notou o gesto e uma onda de inquietação percorreu sua pele. Raquel. O que ela fez? Precisamos saber para quem ela mandou a mensagem. Dona Maria instintivamente buscou entender o que poderia ser o golpe final da traidora. Antes que qualquer um pudesse agir, uma sirene distante começou a soar, cortando o silêncio da noite. O coração de Dona Maria disparou. Ela chamou a polícia. O que fazemos agora? O momento de ação estava se transformando em um caos implacável. A decisão crucial que determinará não apenas suas vidas, mas a de toda a comunidade, estava prestes a se concretizar. Conseguiriam elas reunir evidências antes que a tempestade se abatesse sobre elas? A multidão se dispersou em um frenesi, cada um correndo em direções diferentes, buscando provas, documentos, qualquer coisa que pudesse mudar o rumo da situação. Dona Maria olhou ao redor, seu coração pulsando dentro do peito. A sirene ecoava mais perto, e a adrenalina corria em suas veias, motivando-a a agir. Percebeu que aquela era sua hora, e a determinação que antes estava apenas no fundo de seu ser agora se tornará um grito ensurdecedor. Raquel! Ela chamou com urgência. A jovem estava apenas a alguns passos, angustiada. Precisamos descobrir para quem essa mulher traidora mandou a mensagem. Isso pode ser a chave para nossa defesa. Vamos, me acompanhe. Seus olhos se encheram de coragem enquanto se dirigiram furtivamente em direção a um canto mais reservado, onde a mulher traidora não era visível, mas a sensação de alerta era palpável. Dona Maria não queria perder tempo. A sirene insistentemente se aproximava, e a pressão se intensificava. Quando chegaram a uma esquina do quarteirão, ouviram vozes sussurradas. Ela não pode nos arruinar assim, disse Raquel, fervendo de indignação. Tem que haver uma forma de desmascará-la antes que sejam os policiais a nos encontrarem. Dona Maria acenou com a cabeça, absorvendo a fúria da jovem. Conselhos de pessoas maravilhosas e corajosas assim como você são preciosos, mas devemos ser inteligentes. Vamos pensar. Se ela chamou a polícia, deve haver alguém que você conhece neste lugar, que pode nos ajudar. Antes que pudesse terminar, um conhecido apareceu. Era Neto, um antigo amigo de Dona Maria, conhecido por sua habilidade em resolver situações complicadas. Ele surgiu do nada, como uma inquietação em meio à calamidade que se aproximava. Dona Maria. Raquel.
O que está acontecendo aqui? Ele estava ofegante, mas seus olhos brilhavam com curiosidade e preocupação. Certo, Neto, precisamos de sua ajuda, Dona Maria disse rapidamente, explicando a situação em poucas palavras, monitorando constantemente a distância. Ela enviou uma mensagem antes de chamar a polícia. Precisamos saber para quem. Os olhos de Neto se iluminaram. Eu tenho um amigo que trabalha na segurança pública. Se conseguirmos pegar o contato dela, talvez consigamos saber para quem ela mandou a mensagem. Dona Maria sentia a esperança renascer em seu peito. Era um plano audacioso, mas, se funcionasse, poderiam encontrar uma maneira de contornar a situação antes que a mulher traidora domine a narrativa. Então vamos, disse ela, já imaginando os passos que precisariam seguir. Enquanto isso, a mulher traidora, percebendo que sua vantagem estava se esvaindo, decidiu agir. Olhos furtivos e gestos nervosos revelavam claramente seu desespero. Precisava de mais aliados, mais apoio, e estava determinada a recuperar o controle da situação antes que fosse tarde demais. O que será que ela está planejando? Murmurou Raquel, já inquieta com a ideia de os policiais chegarem e interromperem tudo. A tensão crescente quase podia ser cortada com uma faca. Precisamos nos apressar. Vamos ao lugar onde ela costuma se reunir com as pessoas que confiam nela, Dona Maria sugeriu, já decidida. Lá, talvez possamos encontrá-la desprevenida e descobrir mais sobre seus planos. E assim, o trio se lançou na escuridão da noite, esperando angustiados que a verdade se revelasse. A sirene continuava a ecoar nas ruas próximas, e a sensação de urgência pulsava como um coração acelerado. O que encontrariam naquela reunião poderia mudar os ares daquela comunidade para sempre. Mas a cada passo, estava claro que a luta apenas começara. Quando avistaram a fachada iluminada onde a mulher traidora costumava se encontrar, uma onda de nervosismo os atingiu. Estariam prontos para o que viesse? Com a respiração suspensa, eles se prepararam para descobrir. O desfecho da noite estava prestes a se desenrolar, e a única certeza que tinham era de que a batalha pela verdade apenas começava. A fachada iluminada pulsava em cores quentes, mas para Dona Maria, Raquel e Neto, tudo parecia sombrio. A entrada parecia uma porta para um abismo desconhecido, e o nervosismo apertava o peito de todos. Dona Maria deu um passo à frente, seus instintos a guiando, enquanto os dois a seguiam de perto. O que fazemos agora? Perguntou Raquel, segurando o braço de Dona Maria com força, sua ansiedade evidente. Esperamos, respondeu Neto, com a voz firme, mas seus olhos denunciavam a incerteza. Precisamos vê-la antes que ela nos veja. Se soubermos com quem está se reunindo, poderemos ter a vantagem necessária. Assim, eles se afastaram da porta e, com um olho no movimento da sala interna, tentaram captar alguma informação. Risadas ecoavam, misturadas a murmúrios que faziam parecer que tudo ali era uma festa. Como podiam estar rindo, enquanto o caos se desenrolava do lado de fora? Dentro, uma mesa estava cercada por pessoas que pareciam ser cúmplices da traição. A mulher que tinham pressionado a polícia era o centro das atenções, gesticulando com fervor. Raquel inclinou-se para ouvir melhor. Ela está dizendo algo sobre um plano, algo que envolve todo mundo. Pode ser a chave para desmascará-la. Dona Maria não queria perder tempo e, tomando coragem, decidiu se aproximar da janela. Ouvia a mulher falar, e cada frase era como uma adaga. Sim, é isso mesmo. Eles acreditarão em mim assim que a polícia chegar. Essa comunidade será minha para moldar. Ninguém poderá me deter. Os olhos de Dona Maria se estreitaram. Aquela mulher estava jogando com a vida das pessoas que ela amava. A raiva fervia dentro dela, mas ela sabia que precisava se manter calma. Precisamos agir, e rápido, sussurrou para Raquel e Neto. O trio se afastou da janela, seus rostos marcados pela urgência. Conseguimos escutar algumas coisas, disse Neto, enquanto uma ideia brilhava em sua mente. Se pudermos espalhar essa informação antes dela, podemos reverter a situação. Precisamos de um plano. E como faremos isso? Raquel perguntou, os olhos brilhando de determinação. Vou me infiltrar na reunião. Com um pouco de sorte, posso conseguir algumas provas que eles não esperam, Neto sugeriu, sua audácia crescendo. Enquanto isso, vocês dois ficam de olho na entrada. Se alguém suspeitar, me avise imediatamente. Dona Maria hesitou, o sentimento de proteção inundando seu coração. Mas a vontade de lutar pela verdade pesava mais. Seja rápido, Neto. Estamos contando com você. Neto acenou e, com um último olhar, se dirigiu para a entrada. A tensão disparava como silêncio antes da tempestade.
Raquel e Dona Maria permaneciam de pé, suas almas conectadas por um propósito comum: proteger a comunidade, a verdade e a honra. Depois de alguns minutos que pareceram horas, puderam ouvir as vozes lá dentro ficarem baixas. Parecia que a mulher traidora havia percebido algo, ou que o clima estava mudando. Raquel virou-se para Dona Maria, o rosto pálido. O que aconteceu? Você acha que Neto conseguiu? Dona Maria não respondeu. Ela fixava o olhar na porta, seu coração batendo rápido, como se próxima a uma resposta que poderia mudar tudo. Foi então que a porta se abriu bruscamente. Neto saiu com um semblante que misturava alívio e preocupação. Eu ouvi mais do que esperava. Ela está armando algo maior do que pensei, disse Neto, a respiração entrecortada. Temos pouco tempo. Precisamos desmascará-la agora ou será tarde demais. A atmosfera estava carregada de expectativa. A realidade da traição e das consequências de suas ações começava a se desenrolar diante deles. O que quer que estivessem prestes a fazer, poderia ser a única chance de se salvar. Mas enquanto se preparavam para agir, uma voz familiar ecoou ao longe, vinda da calçada. Dona Maria, Raquel. A polícia está aqui. Nesse instante, a adrenalina disparou. O que fariam agora? O tempo estava se esgotando, e a verdade que buscavam poderia estar a um passo de se revelar ou de se perder para sempre. O silêncio que se seguiu à voz da polícia era ensurdecedor. O coração de Dona Maria acelerou, e ela sentiu um frio na barriga. Olhou para Raquel e Neto, os olhos deles refletindo a mesma confusão e medo. E agora? Murmurou Raquel, seu olhar fixo na porta de entrada. Precisamos alertar a polícia sobre o que está acontecendo lá dentro. Neto exclamou, sua voz tremendo de urgência. Dona Maria queria gritar, mas as palavras não saíam. E se a mulher traiçoeira os encontrasse antes que tivessem a chance de fazer algo? Com as mãos tremendo, ela puxou Raquel e Neto em direção a um beco próximo, buscando um lugar seguro para pensar. No curto trecho até ali, a cabeça de Dona Maria fervilhava. A polícia pode não acreditar em nós, precisamos de provas concretas, ela disse, seu tom pesado com a responsabilidade que carregava. Provas, precisamos da gravação ou algo que demonstre o plano dela, Neto sugeriu, já pensando em um novo plano. Eu posso voltar e tentar gravar as próximas partes da reunião. E se você for pego? Raquel perguntou, a preocupação estampada em seu rosto. A gente não sabe o que ela é capaz de fazer. Precisamos correr esse risco, disse Neto, a determinação crescendo com cada palavra. Essa é a única chance de salvar nossa comunidade. Dona Maria respirou fundo. A ideia de enviar Neto de volta àquele lugar parecia aterrorizante, mas ela sabia que a coragem deles era a única coisa que poderia mudar o rumo das coisas. Está bem, disse ela, mais firme agora. Mas tenha cuidado, Neto. Voltamos a nos esconder. Neto assentiu, e a chama da coragem brilhou em seus olhos. Vou me apressar, ele declarou antes de se afastar, e Dona Maria observou com um misto de orgulho e temor. Assim que Neto desapareceu atrás da esquina, Dona Maria encarou Raquel. Se der tudo certo, contarão com a sua força. Mas temos que nos preparar para o que vier. Temos que ter um plano B. Raquel respirou fundo, tentando canalizar a ansiedade em foco. Vamos ficar atentas. Se algo parecer errado, vamos chamar a polícia, e rápido. Uma onda de determinação as envolveu, mas a tensão era palpável. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto aguardavam notícias de Neto. Então o sinal sonoro de sirenes cortou o ar da noite. O barulho se aproximava, e as luzes giratórias das viaturas começaram a iluminar o beco. Dona Maria sentiu o coração se comprimir. É agora, ela disse, olhando para Raquel com intensidade. Se não conseguir trazer as provas, precisaremos ser a voz que vai alertar as autoridades. Conforme as viaturas estacionavam, policiais começaram a descer, e uma onda de esperança e nervosismo passou por Dona Maria. Olha, vamos fazer o que for preciso. Se conseguirmos atrasar a reunião, Neto terá tempo. A agitação nas vozes dos policiais envolvia tudo enquanto eles avançavam. Mas a mulher traiçoeira dentro da casa não esperava pela chegada dos agentes, e o plano dela poderia estar prestes a se concretizar. Nesse momento, uma figura conhecida apareceu na entrada da festa. A mulher traiçoeira, com um sorriso autoritário, caminhava em direção à porta. Dona Maria, com um aperto no peito, percebeu que tudo poderia se desenrolar a partir daquelas escolhas. O que elas fariam agora poderia decidir o futuro da comunidade inteira. E, enquanto a mulher começava a discursar, convencendo as pessoas ao seu redor, Dona Maria entendeu que não podiam hesitar.
O palco para a grande revelação estava montado, e tudo dependia de cada segundo. A surpresa estava prestes a se manifestar, mas a pergunta que pairava no ar era: conseguirão desmascará-la antes que fosse tarde demais? Dona Maria sabia que o momento decisivo havia chegado. As luzes da polícia brilhavam na cidade, cortando a escuridão, enquanto as vozes da comunidade se acalmavam e se concentravam em uma só direção: a mulher traidora. Com o coração disparado, ela tomou a iniciativa. Raquel, venha comigo. Dona Maria murmurou, puxando a jovem para mais perto da entrada. Precisamos enfrentar essa traição de uma vez por todas. Olhando em volta, viu os policiais se aproximando, mas seu instinto de proteção pelos seus netos e pela comunidade superava qualquer medo. Enquanto ela e Raquel se dirigiam à porta, a mulher traidora subitamente percebeu a presença da polícia e começou a gesticular, tentando manter o controle da situação. Calma, pessoal. Não há motivo para alarde. Estamos aqui apenas para discutir novos projetos que beneficiarão a comunidade. Sua voz soou alta e convincente, mas Dona Maria sabia da verdade oculta por trás da fachada. Silêncio! Disse Dona Maria com firmeza, subindo no pequeno palco improvisado. Essas mentiras precisam ser desmascaradas agora. Vimos as mensagens que você enviou e sabemos exatamente qual é o seu plano. A comunidade se aglomerou, moldando um mar de rostos expectantes e inquietos. Dona Maria sentia a energia no ar, a ansiedade coletivamente se transformava em determinação. Raquel, ao seu lado, respirou fundo e se virou para os policiais. Precisamos da ajuda de vocês. Essa mulher está enganando a todos nós e colocando nossos sonhos em risco. Ela levantou os braços, chamando a atenção de quem estava mais distante. Algum de vocês viu alguma prova, notas, arquivos, ou qualquer documento que possa nos ajudar a parar isso antes que seja tarde? Os policiais se aproximaram, observando a situação com muita atenção. A mulher traidora, percebendo que sua autoridade estava se esvaindo, gesticulou. Isso é uma completa loucura. Essa mulher é uma mentirosa, tentou me desacreditar, e agora quer me acusar de algo que não fiz. Mas Dona Maria não recuou. Vocês sabem quem eu sou. Sou uma costureira, mas mais importante, sou uma avó, uma mãe que luta por suas crianças. Vou unir essa comunidade em busca da verdade. E hoje, essa verdade vai brilhar. E se você acha que tem poder, a força de um povo é mais poderosa do que qualquer traição. O fervor de suas palavras parecia inflamar a multidão. Seus olhos eram como brasas ardendo na escuridão. Várias pessoas começaram a se manifestar ao lado de Dona Maria, algumas levantando suas vozes para gritar contra a traição que se escondia ali. Essa mulher nos roubou. Precisamos expô-la. Uma senhora na multidão gritou, ecoando o sentimento coletivo. Dona Maria continuava: policiais, vamos coletar cada documento, cada evidência. Precisamos agir agora e proteger nosso futuro. Aos poucos, os policiais começaram a entender o que estava acontecendo, suas expressões mudando de ceticismo para determinação. Vamos investigar, um deles anunciou, dirigindo-se à mulher traidora, que agora tremia em pé. Vocês não têm provas, não podem fazer isso. Ela gritou, seu tom de voz agora transparecendo medo. O clima mudou. Dona Maria passou a olhar para Raquel e Neto, e, com um entendimento único, eles se dirigiram ao grupo de policiais, explicando a importância de agir rapidamente. Se conseguirmos pegar algo agora, vamos interromper os planos dela e evitar que ela cause mais danos à comunidade, disse Neto, segurando a respiração enquanto olhava para sua avó. E então, a magia começou. Enquanto um policial se dirigia à mulher traidora para confrontá-la, outros começaram a fazer uma busca. A tensão no ar era palpável. Cada segundo parecia um eco de possibilidade. Finalmente, como se o universo tivesse conspirado a favor da verdade, um dos policiais trouxe à tona uma pasta cheia de documentos. O que temos aqui? Ele questionou, abrindo a pasta, e a mulher traidora começou a pálido. Dona Maria sentiu o alívio inundar seu corpo. Essas provas podem ser tudo o que precisamos. Agora, precisamos mostrar à comunidade que eles não podem controlar suas vidas com mentiras. A mulher traidora tentava, ainda assim, fazer uma última jogada. Vocês não devem acreditar nessas pessoas. Elas não sabem o que estão fazendo. Mas a multidão estava decidida. As pessoas gritavam, erguiam cartazes improvisados e mostravam seu apoio inabalável. As sirenes do fundo se misturavam aos gritos de protesto e esperança, enquanto o verdadeiro poder da comunidade se revelava.
Dona Maria observou a cena se desdobrar, uma onda de satisfação inundando seu coração. Aproveitou a oportunidade para se dirigir a todos. Hoje, conseguimos, porque unimos nossas vozes. Isso é o que uma comunidade faz. Ninguém pode nos roubar nossa esperança, nossos sonhos. E assim, a luta de Dona Maria trouxe não apenas a verdade, mas um renascimento daquele espaço, onde antes havia desconfiança, agora surgia um compromisso coletivo. Nela, a força de cada um se unia à força do todo, transformando dor em esperança, injustiça em determinação. Com um sorriso radiante, Dona Maria sentiu a sensação de paz vencer o medo. Uma nova era nascia nas mãos da comunidade, que, a partir dali, não se calaria mais. E lembre-se, este é o momento de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa ganhadora lição de vida. Vamos juntos continuar defendendo a força da comunidade.